Programa Momento ID na Rádio Lisboa. Muito boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando mais um programa aqui na Rádio Lisboa FM. Esse é o programa Momento ID, patrocinada pelo Ministério ID em Amor, que é situada lá no Lunabel, Novo Gama. E também diante dos nossos patrocinadores oficiais aqui desse programa Momento ID, tá? Que inclusive é a União Filtros, né? A Outlet dos Colchões e Sofá, que é os patrocinadores oficiais. Quero agradecer a sua presença aqui com a gente nesta noite. Seja muito bem-vindo, vai curtindo e compartilhando. Sabe por quê? Hoje teremos um dos programas mais especiais que já tivemos aqui no Ministério ID em Amor, juntamente com a Rádio Lisboa FM. Então, muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe. Daqui a pouquinho nós vamos apresentar as nossas convidadas especiais que estão aqui já com a gente nos estúdios da Rádio Lisboa FM. Então, mais uma vez, muito obrigado e não se esqueça, curta, compartilha, manda para o seu pai, manda para sua mãe. Inclusive, hoje o assunto envolve mais as mulheres, mas os homens também. É muito importante estar aqui com a gente nessa noite, tá bom? Quero agradecer a presença de todos que estão aqui com a gente já nos estúdios da Rádio Lisboa FM. Muito boa noite, Pastor Ivaldo. Muito boa noite, Evangelista Daniel. E as nossas convidadas. Mas calma aí que já nós vamos apresentar elas aí um por uma para vocês, tá bom? Pastor Ivaldo, fala pra gente aí como é que tá hoje aí o clima aqui na nossa rádio, nos nossos estúdios da Rádio Lisboa. Muito boa noite, pessoal, todos os ouvintes aí da nossa querida Lisboa FM. Mais uma segunda-feira juntamente com todos vocês aqui, né? E hoje, como o nosso querido irmão Herculano já citou aqui, hoje é um programa bem interessante, né? Você que está aí nos ouvindo aí, que é nosso ouvinte aí fiel, vai participar conosco aí. Hoje nós iremos falar de um assunto muito importante, sobre violência doméstica, sobre violência contra a mulher. Estamos aqui essa noite com a nossa querida pastora Andréia, né? Que sempre já é de casa, né? A pastora Andréia. Também a nossa querida Janaína também, que também já é de casa, já esteve conosco aqui. E também tem as nossas novatas aqui, que é a nossa Samara e a Sarinha, que são estudantes em psicologia, que estão aqui essa noite para falar justamente sobre esse assunto, né? Esse assunto que é tão importante, é um assunto que ele mexe, né, com toda a sociedade. Então hoje nós estaremos abordando esse assunto, tá bom? Maravilha. Pessoal, antes de darmos início a essa programação sobre o nosso bate-papo, eu tenho uns avisos para dar para vocês. Temos a nossa igreja lá no Lunabel 3, situada na cidade do Novo Gama, em torno do Distrito Federal. Os cultos, dia de semana, quarta-feira, culto de ensino, oração e ensino, a partir das 19 horas. No domingo, a escola bíblica dominical, a melhor escola que você pode frequentar. A partir das 8 horas da manhã, você já vai participar com a gente, aprendendo a palavra do Senhor. E às 18 horas, o culto da família, de 18 até as 20, é bem tranquilo, você vai com a sua família, participa conosco e participa dos nossos cultos. Temos também a nossa congregação, que é do ladinho, que fica ali no bairro, me lembra aí, pastor? América do Sul. América do Sul, verdade. América do Sul, com o pastor Bezerra, quarta-feira a partir das 20 horas, domingo a escola bíblica a partir das 9 e à noite o culto da família a partir das 19 horas. Então não deixe, se você quer participar, tem os cultos com os horários que eu disse aí no vídeo. E claro, se você quiser ir para a nossa igreja, basta colocar no Google Ministério ID em Amor, e lá vai ter a localização tanto da sede quanto da congregação. Pessoal, mais uma vez, a importância de vocês curtirem e compartilharem essa live. Quando iniciarmos o bate-papo, já vai estar todo mundo aí desde o início. Inclusive, nós já temos algumas participações, né, pastor Ivaldo? Tá daqui. Então, vamos embora. Lembrando aqui, Herculano, que nosso programa Momento ID é patrocinado a União Filtros, né? Que Sim. Fica ali no Gama Leste. O telefone de contato é o 61998 69 1006. O Francisco José é o proprietário dessa grande empresa. Eles atendem em Brasília e no entorno, troca de fio, de vela, manutenção, filtro industrial. Você que está pensando em trocar seu filtro, liga lá na União Filtros, no telefone 61998691006. Fala com o Francisco José. Fala que você ouviu isso aqui no programa Momento ID e ele vai te dar um descontão lá, viu, pessoal? Isso aí, se você ainda não comprou o seu filtro ou se já comprou, tá
taca fogo nesse aí e compra lá na União Filtros, viu? Não deixe de comprar com eles. Sem contar também que o atendimento ele é em Brasília e em torno, né, Erivaldo? Não esqueça de falar mesmo, isso. Isso mesmo. Ou seja, não é só ali em Brasília não, aqui em Todo Valparaíso, Lusiânia, Novo Gama, Cidade Ocidental, enfim. Atende Brasília em torno. E também Outlet dos colchões e sofá. Se você quer qualidade no sono e no seu descanso, é com o Outlet dos colchões e sofá. Os melhores produtos, inclusive produtos da Probel. Então são produtos de altíssima qualidade. Procura qualquer unidade da Santa Maria, Gama, Taquari e no Jardim Botânico. Estão com mais de 7 lojas aí. Beleza, pessoal? Pastor, vamos aqui para as nossas participações, porque depois o assunto, quando render aqui, dificilmente a gente vai voltar aqui para a rede social, hein? Verdade. Vamos lá. Temos a primeira participação do Jackson, que é o diretor da rádio. Olá, boa noite, meus queridos amigos e amigas e parceiras e ouvintes do programa Momento ID. Uma ótima noite para todos. Vocês que estão sempre acompanhando o nosso trabalho. Desejo a paz do Senhor a todos. O irmão Edilson fala boa noite. E as mãozinhas, boa noite, irmão Edilson, Deus abençoe. Vamos participar ao vivo, diz o Jackson. A Mara já está conosco aí também, dizendo a paz do Senhor a todos. A pastora Romana, a mamãezinha do pastor Erivaldo. A paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor, pastora Romana, Deus abençoe. Soraya Campos disse, boa noite, a paz do Senhor a todos. Josiane Medeiros, boa noite, Josiane, Deus abençoe. Alessandra, lá do Ministério ID em Amor também. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmã. Deus abençoe. Pessoal, vocês que já estão aí, curte, compartilha bastante. Manda a sua dúvida. A gente vai abrir aqui um momento para vocês colocarem as perguntas de vocês aí também, que as nossas convidadas irão responder. O pastor Erivaldo irá também responder. Vamos lá, pastor Erivaldo. Vamos iniciar esse bate-papo aqui tão importante de hoje. Então vamos que vamos, né? Primeiramente vamos ver aqui boa noite das nossas convidadas, né? A nossa querida pastora Andréia. Dá uma boa noite aí, pastora, que nós já vamos começar. Boa noite, é um prazer retornar a esse lugar. Com muito carinho, nós estamos aqui cheios de expectativas. Maravilha. Samara, fica à vontade também. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, conhecendo esse trabalho lindo. E estou também com muitas expectativas sobre o tema. Maravilha. Sarinha. Boa noite, estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui abordando um tema que fala tanto com nós, mulheres. Verdade. Janaína. Boa noite, né? É uma satisfação estar aqui de volta, mais uma vez, falando sobre esse assunto, né? Junto com as colegas, que serão colegas de trabalho. É uma satisfação imensa, viu? Maravilha, esse programa promete, né, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Eu peço para vocês encostarem o microfone um pouquinho mais. Isso, sempre que for falar, pode colocar bem próximo, tá? Pode puxar, não tem problema nenhum. É porque senão o pessoal já começa aqui, o microfone tá baixo. Então vamos lá. Vou começar aqui com de dupla, a pastora Andréia e a Samara, e depois eu passo com a Sarinha e com a Janaína. De início, né, já que nós estamos falando sobre esse programa, é importante a gente dar essa ênfase em relação ao que é a violência doméstica. Às vezes falamos tanto nisso aí, mas o que é realmente, Andréia, a violência doméstica? Ela caracteriza, nós às vezes achamos que violência somente quando há agressão física, né? Quando há um tapa, quando há um empurrão, e ela começa muito antes disso tudo. Ela começa com aquele grito que você ignora, ela começa com aquela cara feia, ela começa com aquele mal-estar, tudo reclama, né? E aí você percebe que não tá legal, mas aí você acha que vai melhorar, e aí começa com abusos psicológicos, né? De palavras, colocando a pessoa para baixo. Isso tudo caracteriza-se uma violência doméstica, e às vezes a gente acha que a violência só é caracterizada quando há realmente a questão da agressão física. Então nós temos que ter muito cuidado de normalizar tudo. Eu sempre falo que você tem que ficar atentas aos sinais. Os sinais, eles falam e falam muito. Então é sobre isso que a gente tem que se policiar o tempo todo. Maravilha. A Samara? Sim, a violência doméstica, ela é qualquer sofrimento físico, psicológico, patrimonial, sexual. Ela envolve em vários âmbitos, né? Muitas vezes a gente acha que é
ah, ele me deu um tapa, é uma violência doméstica, mas a violência psicológica, né, nós que somos estudantes da área, nós vemos o quanto ela é maléfica para a pessoa. Ela faz com que a pessoa aceite situações que, se ela tivesse no estado mental que não fosse, né, vivendo dessa maneira, ela conseguiria sair dessa situação. Mas vivendo com um agressor constantemente, né, na sua rotina, ela acaba normalizando certos comportamentos e vivendo essa violência de todas as formas, né, tanto a sexual, patrimonial, né, que as mulheres sofrem tanto que é pouco falada, né? Sim. E é algo que afeta muito a vida da mulher, porque muitas vezes ela separa e como ela não trabalhava fora, ela não tinha, né, outra renda, às vezes, né, cuidava dos filhos, da casa, que é uma coisa que não é remunerada, né? Ela acaba sofrendo esse dano. E como tinha essa dependência financeira, ela acaba ficando numa situação de vulnerabilidade ainda maior. Mesmo às vezes estando longe do agressor, ele consegue controlá-la por conta dos danos materiais. E é uma coisa que tem que ser muito falada, porque a gente não vê essa mulher sai da casa dela, ela se afasta do agressor, mas ainda continua sofrendo a violência. Verdade. Eu queria fazer essa pergunta também agora para a Sara e para a Janaína, porque quando se fala em violência... Esse aqui está alto. Não. Quando se fala em violência, leva muito para o lado da violência física, né? E eu queria que vocês falassem um pouco, para que essas pessoas possam entender que não existe só a violência física. Teria outros tipos de violência além dessa? Sim, com certeza. O controle excessivo, ficar controlando, no caso também quando o cônjuge ele fica controlando as redes sociais, as amizades, afasta a vítima, né, geralmente do meio que ela vive, tem esse isolamento, não quer que ela saia com os amigos, que ela participe de lugares onde ela costumava participar. Isso é o que mais chama a atenção das pessoas mais próximas quando acontece esse tipo de isolamento, porque isso é muito comum, o agressor ele fazer esse tipo de atitude. Sim, sim. Janaína? E também existe a violência moral, Moral. né? É aquela que onde o agressor ele sai espalhando mentiras sobre a pessoa para manchar a sua... ele mancha a pessoa que fica muito mal falada, conta mentiras, né, contra a pessoa. Essa também é uma violência Sim. doméstica, é uma violência contra o outro. Porque a gente vê muito isso, né? O casal termina o relacionamento e aí um começa a falar mal do outro. Sim. Mesmo ali quando eles estavam juntos, eu te amo, eu te quero, e quando afasta começa a fazer essa denegrir a imagem do outro, né? Isso. É porque Então deve é a conhecer moral. principalmente os pontos fracos, né? Isso. Do outro conhece, aí começa a denegrir a imagem. É verdade. É muito interessante, porque quando, principalmente quando o término do relacionamento, o que gosta mais, se ele não tiver estrutura, né? Isso. Ele levando muito pro lado do homem em si. Usa até as crianças, né? Os próprios filhos para atacar a esposa, que não quer mais, que terminou o relacionamento, por ser um relacionamento abusivo, ela desistiu. E aí é onde ele não aceita o não. E esse não, ele vai fazer com que essa pessoa se torne um alvo, onde ele vai atacar nas crianças, na parte financeira, né? Sim. E isso acontece muito. Tanto que a próxima pergunta é em cima justamente disso. Os primeiros sinais que podemos identificar de um agressor. Vocês como mulheres, isso é muito importante, porque tem pessoas que estão nos ouvindo aqui, talvez que esteja iniciando um relacionamento, ou que esteja num relacionamento e não tem essa informação. Então eu gostaria que vocês falassem sobre isso, sobre quais são os primeiros sinais que a pessoa pode identificar de um agressor. Os primeiros sinais, eu sempre falo, eu gosto de elencar sobre isso, começa no namoro. E a pessoa que ela é agressiva, é intrínseco dela. Eu sempre falo que caráter são coisas intrínsecas. Você não aprende, ou você tem ou você não tem. Princípios, você tem ou você não tem.
E a questão começa ali, a pessoa não consegue manter muito tempo uma máscara. Então ela começa muito boazinha, sempre muito solícito, sempre muito gentil, abre a porta, aquela coisa, até o momento que está beneficiando ele. A partir do momento que ele recebe o primeiro não, ele não consegue disfarçar muito e começa ali no namoro, quando a questão do domínio. Eu vou em tal lugar. Com quem que você vai? Com quem que você está? Ele pode ir em qualquer lugar, ela não pode ir. E começa ali os primeiros sinais, mas aí começa, não, ele vai mudar. E eu sempre brinco muito, eu falei assim, você não é o alecrim dourado, você não vai conseguir mudar ninguém. Aliás, nós não mudamos nem a nós mesmos. Se a gente não tiver disciplina e constância, nós não mudamos hábitos velhos na gente. Imagina você mudar uma questão de caráter em alguém. Então, os primeiros sinais, eles estão ali, bem ali disfarçados de gentileza, eles estão disfarçados de cuidado. Não, é porque eu estou cuidando de você, eu estou zelando por você. E a mulher, e agora eu falo uma coisa muito forte, eu sempre falo sobre isso, mulheres que não têm padrão do que é amor de verdade, elas vão se acostumar com qualquer migalha. Então, o que acontece? Quem não tem, nunca teve uma mesa posta, não sabe o que é verdadeiro. Então, aceita qualquer migalha que cai da mesa. E isso que a Andrea está falando é muito importante, porque aí já vai para o lado do autoconhecimento. Quando a gente se conhece, quando a gente sabe o que a gente quer, o que merece, o que a gente merece, a gente não vai aceitar qualquer coisa, porque como a Andrea estava falando, essa gentileza disfarçada acaba agradando as mulheres, brilha os olhos, né? Então, assim, não, ele está cuidando de mim, ele está me protegendo, e a gente acaba gostando disso, sendo que, na verdade, não é isso que ele está fazendo. Na verdade, ele está tendo controle, e um controle excessivo. Então, assim, por isso que é importante fazer terapia, para você se conhecer, para você saber o que você quer e o que não é negociável. Porque a partir desse momento a gente começa a impor limites. E é importante isso que elas estão falando, porque é justamente o que acontece com muitas mulheres. Uma atitude eu dei até o exemplo quando estávamos aqui iniciando, que o casal está se conhecendo ali e vão para um restaurante, ali passa um conhecido dessa futura namorada, e ali o parceiro aperta a mão dela e tudo mais, dá aquela crisezinha de ciúmes, e ela acha lindo, olha que bonito, ele tem ciúmes e tal, sendo que aquilo está gritando que aquilo ali é algo que vai se tornar maléfico. Potencializar. Não é isso? Não é isso, Samara? Sim, o que eu vejo muito, né, que acontece é o ciúme, né? Ele é um dos primeiros sinais que a gente pode ver no namoro, que cai muito bem com o que a Sara falou sobre esse controle excessivo, porque ele começa com um ciúme velado. Então ele vai manifestar como um cuidado. Então ele sempre vai saber o que é melhor para você. E como muitas pessoas não têm o autoconhecimento, elas não sabem os seus limites, né? Até onde esse homem pode ir, né? Então ela acaba cedendo, achando que é um cuidado, quando na verdade é um controle sobre a vida dela, porque ele quer saber onde ela tá, com quem ela está, que local ela está, que horas ela chega, que horas ela sai. Então isso acaba colocando a pessoa numa bolha, afastando de familiares, e isso faz com que perca toda a sua rede de apoio. Porque a gente sabe, se você sai ali da rotina das pessoas, você cria uma imagem que não é verdadeira. E dentro de casa é diferente. A gente sabe, tem muitas pessoas que na rua é um príncipe, mas dentro de casa, fechou a porta de casa, vira outra pessoa. E só quem sabe é quem tá ali dentro. E nós iremos falar isso aí, né, André? Um pouquinho mais à frente, vai chegar lá na igreja também, pessoal. Janaína, em relação a isso, o que você tem a dizer? A minha fala é a mesma das meninas, né? Mas às vezes a gente sente na pele. Eu falo porque eu me conhecendo agora, eu me julgo que eu era uma agressora. Porque eu queria controlar as redes sociais do meu marido. Quando ele saía muito, o tempo todo, quando ele chegava, deixava o celular em qualquer lugar, eu estava lá mexendo, querendo saber com quem ele falava, aonde ele andou. Então, hoje eu vejo que isso também era uma forma de agressão, né? A gente se conhece, a gente sabe agora o que é uma agressão ou não.
né? Então, esse excesso de cuidado realmente é uma violência contra a mulher, contra o homem também. Não é só a mulher quem sofre, é o homem também. Muitas mulheres são excessivamente cuidadosas, entre aspas, né? Então, essas também são abusadoras psicologicamente. Verdade. E aí, abrindo um parênteses aqui, que é algo que elenca muito, que é muito vasto. Mas uma questão que eu sempre falo, que quando você tem segurança no seu casamento, Isso. você não precisa olhar nenhuma rede social. Quando você tem segurança de saber que o celular do seu esposo, ou do seu companheiro, seja quem for, está ali aberto e você pode olhar sem medo, Isso. porque hoje em dia, infelizmente, essa questão de invasão de privacidade tem acabado com muitas famílias. Porque ninguém tem senha de ninguém, ninguém pode olhar nada de ninguém. Você está invadindo a minha privacidade. Desde quando uma só carne tem privacidade? Isso. Verdade. Não tem. E é E interessante. aí essa questão, só para fechar o parênteses aqui da Jana, a questão é que quando você tem segurança no seu casamento, o cara pode entrar onde ele quiser, que você vai ter segurança, que ele faz, porque você tem aliança é com ele, não é com outras pessoas. Então essa insegurança que a Jana colocou, a questão de ficar olhando, por quê? Porque gera insegurança de muita falta de verdade nos relacionamentos. Então isso acontece muito. E a gente tem visto muito isso hoje. Infelizmente, isso aqui eu falo novamente, isso aqui tem acabado com muitos casamentos por conta dessa tal da privacidade que não existe. E é interessante que, igual a Janaína falou, um exemplo muito importante nisso, porque quando a pessoa está num relacionamento e começa a ter essa desconfiança de olhar as redes sociais, celular, acontece muito de uma trajetória vamos dizer assim, do passado. Eu estava fazendo até um estudo sobre isso, falando sobre o ciúme retroativo. Engraçado sobre essa questão. O ciúme retroativo nada mais é do que a pessoa tem relacionamento com a outra pessoa e descobre que essa pessoa, ela foi uma pessoa terrível, teve muitos namorados ou teve muitas namoradas. E ela começa, será se você é a próxima ou você é o próximo? E ela começa, Samara, investigar o passado da pessoa. Ela vai lá atrás e começa a ver os relacionamentos que ela teve. E ela começa a ter ciúme do passado dessa pessoa. Então ela começa a investigar se ela tem ex no Facebook, no Instagram. E ela vai investigando. E isso é muito ruim. Eu tive uma conversa com uma pessoa que vive isso. Isso é triste. Porque a pessoa vive presa ao passado do parceiro ou da parceira. Entendeu? E dá essa desconfiança, entendeu? O celular tá ali, ela tá investigando a vida da pessoa. E é uma coisa muito assim, difícil, porque acaba que não tem segurança. É um relacionamento que não tem segurança. E isso, Pisando em ovos, e né? isso mesmo. Entendeu? Então, imagine só, você sai, vai no, sei lá, tá ali na cozinha, deixa o celular na sala, chega lá, você encontra a pessoa mexendo no teu celular. O que levou a isso? Porque se ela tá mexendo, vendo alguma coisa, ela tá desconfiando de alguma coisa. Então, se é desconfiança, não tem uma total segurança, né? Então, pode ser também um sinal também de que a pessoa precisa de um tratamento. Exatamente. Né? Ela precisa de um tratamento. Ela teve começou um relacionamento em que ela teve problema no passado, foi traída ou foi traído e leva isso para o relacionamento atual. O que a gente pode ver também é a insegurança, né, das pessoas hoje por não ter o autoconhecimento. A gente tem que fazer terapia. Porque essa insegurança, às vezes, não está nem no relacionamento em si, mas em si mesmo, perante a vida. Então, a gente precisa tratar essas feridas para que possamos ter relacionamentos saudáveis. A gente não veio para completar ninguém. Nós temos que ser seres completos para vivermos juntos. Entende? Se você chega para alguém que está faltando algo, então ele vai tirar algo de você. Então, a gente tem que se tratar, eu como indivíduo, como pessoa, vou me tratar para oferecer o meu melhor ao outro. Porque senão, eu vou querer o quê? Tirar dele o que ele tem. E então, nessas situações, acontece muito isso. A insegurança consigo mesmo faz com que a pessoa seja, né, como a Janaína relatou aqui, tenha esse comportamento. Porque ela não confia em si mesma. Né? Igual o caso que você está falando, pessoas que teve vários relacionamentos, então ela vai se comparar com todas. Porque na cabeça dela, aquelas pessoas eram melhores que ela, talvez, né? E se você não sabe quem você é, então você vai começar a procurar coisas, né? E se a gente não fizer terapia, a gente vai fazer isso em todas as nossas relações, não só no relacionamento amoroso. Verdade. Porque o ciclo vai se repetir.
E a pessoa ela não vive a vida dela, ela vive em função da vida do outro. Isso e mesmo. isso ela não consegue avançar, ela não consegue crescer, ela não desenvolve porque ela está vivendo a vida do outro, ela não está vivendo a vida dela. Exatamente. Isso traz um peso e o adoecimento mental. Verdade. E é uma dependência emocional. Sim, exatamente. Querendo ou não é, porque ele tá dependendo do resultado do que ele vai ver no celular, ou ela vai ver no celular dele. Se tá tudo certo, eu tô bem. Mas se tem uma luzinha acesa, porque o medo de ser traído é muito grande. As pessoas hoje em dia, depois dessa pandemia, fizeram um levantamento aí e foi assustador o número de divórcios que tiveram. Muito grande. As pessoas ficaram em casa, ao invés de se unirem, de estreitar os laços, na verdade fizeram foi não se suportarem. Então, muitos relacionamentos se acabaram nessa pandemia. E isso, a Janaína, eu queria até que você fizesse um comentário sobre isso. A Janaína ela é sexóloga e acontece muito de pessoas atribuir o término de um relacionamento por usar até textos bíblicos. Provérbios 14, a mulher tem que ser sábia e tal. Isso. E muitos homens atribuíram o término do relacionamento de ter procurado pessoas fora do relacionamento, um relacionamento extraconjugal, pelo fato da esposa não estar correspondendo ou estar negando o sexo. O que você tem a dizer em relação a isso? É exatamente isso, né, pastor? Um deixou de conhecer o outro antes da pandemia. E quando veio a pandemia, que eles tiveram a oportunidade de se conhecerem melhor, de ter um contato melhor, deixou isso de lado. E o homem não sabe quando a mulher está necessitando, quando ela quer ter relação sexual ou quando ela não quer. Porque existe uma maneira assim de se criar primeiro o sexo na cabeça para depois levar para a cama. E o homem não soube fazer isso, né? Deixou de aprender isso. E aí ele vai procurar fora de casa porque é muito mais rápido. Ele só está ali pelo prazer dele. E dentro de casa ele tem que oferecer o prazer para a mulher. E como ele faz isso? Durante o dia. Ele tem que agradar a mulher, ele tem que ver se ela está bem. É como o pastor Cláudio Duarte fala, né? Que a mulher é o fogão de lenha. É exatamente isso. Começa a acender, né, de manhã. É muito tempo, né? A mulher precisa de sentir essa segurança, esse carinho, né? Precisa de sentir que está ali mesmo, ele está ali lado a lado com ela. Porque se não tiver, não vai ter sexo à noite, não vai ter vontade. E aí, ele observa isso na mulher, a mulher sempre tem uma dor de cabeça, porque não está afim do relacionamento, e ele acaba indo procurar fora. Sim, verdade. E é interessante, nós vamos debater sobre isso, porque vem para essa área. A Janaína pode dar esse comentário aí, termina na Andréia. Mulheres, homens também, né? Que talvez na infância, na sua vida aí, de infância, na sua adolescência, sofreram abusos físicos, psicológicos, e isso atrapalha, né? Atrapalhou, no caso, essa pessoa depois que ela se casou. Ela trouxe à tona o que ela viveu no passado, na sua infância. Até quando um relacionamento que começa, que não houve um tratamento dessa pessoa, vamos dar um exemplo aqui, alguém que sofreu um abuso, uma mulher que sofreu um abuso na sua infância, qual é a probabilidade dela ter um relacionamento saudável se não for tratado esse mal? A probabilidade é muito pequena. Tem pessoas que elas conseguem superar sozinhas, né? Eu conheço casos que a pessoa foi estuprada por familiares, mas mesmo assim ela conseguiu superar, sem tratamento fora com psicólogo, né? Porque ela decidiu que aquilo ali não definia ela, aquele abuso não definiu ela. E ela conversou com o parceiro dela, falou sobre isso, os dois se uniram em prol disso, né? Em prol dela voltar a sentir prazer, né? A ser segura. Mas é muito difícil uma pessoa voltar a sentir segurança no relacionamento quando não faz um tratamento, né? Geralmente a mulher não sente desejo, não sente vontade de estar perto do homem quando ela foi agredida sexualmente, né? Ela não sente vontade nenhuma, ela está ali por obrigação. Muitas não têm coragem de falar, né? É muitos casos que a mulher não tem vontade de falar. Inclusive, na outra vez eu citei que eu estava acompanhando uma pessoa que ela foi abusada pelo pai durante muito tempo. E hoje, eu pergunto para ela hoje como é. Ela fala simplesmente, deita com o marido,
ele faz a relação porque ela só tá ali, sendo usada. Então é muito difícil ser tratada, voltar a ser uma pessoa sexualmente ativa se não fizer um acompanhamento. Se não tiver essa disponibilidade de decisão. Sim, interessante. Sarinha, o que você tem a dizer em relação a isso? Porque não é que é uma, vamos dizer assim, é uma desculpa para o agressor. Ele agrediu porque ele não entendeu o que a esposa sofreu abuso na infância e agora ela precisa de ajuda, nem ela mesma sabe que precisa de ajuda, e aí o relacionamento começa a ficar aquele relacionamento abusivo, porque ele quer uma relação e não entende que ela precisa ser tratada naquela área. É necessário um tratamento, um acompanhamento psicológico? Sim, com certeza. É necessário para a saúde do casal. Como casal, falando como casal, é muito importante, porque ela precisa se abrir, ela precisa conversar, ela precisa entender o que aconteceu com ela, porque muitas das vezes as vítimas ainda elas se culpam pelo que aconteceu. Então essa culpa pesa ainda mais. Então é necessário ter esse diálogo entre o casal e eles buscarem ajuda profissional para isso, porque faz total diferença para trazer segurança, para trazer uma vida sexual para o casal, para ser normalizado. Porque diante dessa situação, diante desses traumas, traz peso. Porque é igual a Janaína falou, a mulher vai estar ali por obrigação e não por prazer. E isso causa um sofrimento, e é um sofrimento muito grande para a mulher. Então, precisa de ajuda psicológica, de terapia, para que eles possam juntos reconstruir essa vida sexual deles. Verdade. Samara, em relação a isso? Só um minuto. Você pode refazer a pergunta, por favor? Nós estamos falando sobre essa questão da mulher que sofreu um abuso. Nós estamos, e ela se casou, o marido não sabe, não tem conhecimento disso, talvez até porque a própria mulher não se abriu, não falou sobre isso, é um tabu. E ali eles estão vivendo juntos e ele está tendo problema na área sexual porque ela não conseguiu ainda se curar dessa, ou se compreender desse sentimento que ela ainda tem do passado. E o marido acaba levando para o outro lado, ela não me quer, ela está em nojo, toda vez está com dor de cabeça. Então, até que ponto esse relacionamento é tão, assim, traumático, ao ponto do marido cometer até violência sexual? Sim, isso é algo que está inserido na nossa cultura, né? Que a mulher tem que servir sempre, tá sempre disponível. Eu digo isso de várias formas, né? Ali na hora de fazer a comida, quem vai fazer? A mulher, na maioria das vezes, vai para a cozinha fazer a comida e o marido fica na sala assistindo a televisão, né? No dia que o marido tá de folga, ele senta no sofá, tô de folga. A mulher não, ela vai limpar a casa, lavar a roupa. Então, na área sexual não é diferente. Então, ele sente que ele tem o direito, né, de usufruir pelo sentimento de posse. Então, como ela não teve esse ensinamento de limites, ela acaba fazendo o quê? O que ela faz sempre. Ela cede os seus limites para servir. E isso é uma violência, tanto dele, por não enxergar os limites dessa mulher, e tanto dela com ela mesma, que ela mesma está rompendo os seus limites. A gente não tem esse ensinamento, né, de colocar limites. E isso faz com que hajam muitas violências contra a gente. Sim. E se a gente souber quais são os nossos limites, isso a gente descobre aonde? Na terapia. O que vai acontecer? Todo mundo vai desrespeitar, porque você não sabe o seu limite, você não sabe até onde o outro pode ir. Então acaba acontecendo essa violência de várias formas, né? Eu dei aqui exemplos que acontecem no dia a dia. E é claro, né, tem várias famílias que tem vários modelos que eu falo assim de dentro da casa, que um faz uma coisa, outra faz outra, um trabalha e tá tudo certo. Mas eu tô dando esse exemplo aqui pra gente ver que a mulher, ela não sabe, né, muitas das vezes colocar até onde a gente pode ir. E acaba sofrendo essa violência, por isso também o homem acaba agindo como ele age em todas as outras áreas, que é obrigação dela fazer isso. E ela ainda se sente culpada se disser não, porque ela não tem o hábito de dizer eu não estou bem, eu não posso, eu não quero. E isso é muito difícil para quem não conhece,
né? Porque muitas mulheres acabam saindo desses relacionamentos e não sabendo escolher um tipo de comida, porque elas não sabem o que elas gostam. Acabam muitas mulheres saindo desse relacionamento e não sabem que tipo de roupa que ela gosta de vestir, né? Quais são os gostos dela. Ela não tem um hobby. Por quê? Porque ela não sabe quem é ela. Não tem identidade, né? Exatamente. Andréia? A questão é um assunto tão vasto, tão sério, Sim. que eu fui ministrar em Belo Horizonte e foi falado, entrou sobre essa questão de abusos na infância, e 90% das mulheres que estavam lá tinham sido abusadas na infância. E foi muito sério, foi um trabalhar muito lindo de Deus ali, de cura, de transformação, de liberação de perdão mesmo. E aqui eu falo com propriedade. Eu fui abusada aos 12 anos de idade, depois aos 13 anos de idade, por um líder religioso. Então, é algo muito sério. Então, quando eu fui casar, eu tive uma conversa com meu ex-marido, falei com ele, olha, eu fui abusada e eu preciso de ajuda. E, né, na questão, tanto que eu fiz o tratamento, falei, mas graças a Deus, assim, eu consegui me curar, assim, claro que com Deus, né, assim, mas sem essa questão psicológica. É o que a Jana falou. Eu falei bem assim, não, isso não vai me definir. Ele era um pedófilo, né, foi comprovado depois, tanto que graças a Deus eu consegui liberar o perdão para ele pessoalmente, consegui liberar depois isso foi aos meus 12, aos 33 anos de idade eu consegui liberar o perdão para ele. Então, assim, isso é muito sério. Então, assim, você tem que saber o que você quer, mas tem pessoas que não têm essa facilidade de ser curada, né, de ter um relacionamento bom no casamento. Então, assim, é algo que também o parceiro também tem que ter essa sensibilidade de entender. E se ela não consegue, tem mulheres que não conseguem ter uma vida sexual ativa. Ela trava, ela fica frígida, né? Ou acontece ao contrário, potencializa a sexualidade, né? Então, assim, tem essas duas vertentes. Ou a mulher fica muito frígida, ou ela fica realmente potencializa a sexualidade de pessoas que foram abusadas. Então, eu acho que essa questão de realmente se conhecer é necessário, e também de querer. Porque tem pessoas que, infelizmente, não estou dizendo aqui que é uma regra geral, mas tem muita gente que fica presa sempre à dor. Então, fazem da dor um altar. Então, você tem que ter muito também, tipo assim, de querer mudar. Porque, assim, é o que eu sempre falo, a gente atende, né? No consultório, eu falo muito para meus pacientes. Você não tem o poder de controlar o que as pessoas fazem com você. Mas você tem o poder de fazer a sua reação a partir disso. É a sua vida. Não é possível que você vai entregar o domínio, o poder da pessoa que te fez tão mal. Porque ela vai continuar sendo má. Ela vai continuando reverberando aí o mal por onde ela passar. Mas que você tenha o poder de falar, não, peraí, é a minha vida. Eu não vou deixar a minha vida acabar por conta de algo que aconteceu. Não estou dizendo que você pega uma borrachona, né? Quem me dera que a gente tivesse uma borracha na vida e pudesse apagar os maus que fizeram com a gente. Mas eu posso ressignificar. Sim, eu posso mudar o que fizeram comigo. Isso certeza. Vale, é a minha vida que está em jogo, né? Maravilha. Pessoal, você que está nos ouvindo aí, a mulherada que está nos ouvindo aí, as irmãs, todos os participantes aí, que queiram fazer uma pergunta para as nossas convidadas aqui, façam suas perguntas, seus comentários, se tiver algum testemunho que queira compartilhar conosco, nós estamos aqui para que juntos possamos aí tirar sua dúvida e você ter a tranquilidade em relação a esse assunto. E a próxima pergunta é justamente em cima de tudo isso que a gente já falou, desses abusos, dessas situações. Por que muitas mulheres permanecem em relacionamentos abusivos? Porque a gente falou sobre isso, né? Sobre abuso sexual, psicológico, mas por que mulheres que passam por isso, elas ainda se deixam levar por esses relacionamentos? É tão difícil. Mas a Samara estava nos atendendo, a gente não pode falar muito, né? No lugar, mas a gente estava atendendo vítimas de violência. E nós pegamos um caso de uma paciente que ela tinha 29 anos nesse relacionamento.
E ela tem noção de que ela está num relacionamento abusivo, ela tem noção que ela está sofrendo lapidação patrimonial, violência sexual, psicológica, moral e de todos os âmbitos que você puder imaginar. Mas mesmo assim ela permanece. E aí ela chorava e a gente dá vontade de pegar, sacudir, né? E falar, acorda, mas a gente não pode. E aí a gente tentava dar os caminhos, né? Porque eu sempre falo que a terapia é pegar esse óculos aqui que está embaçado e limpando e você conseguir ter uma visão limpa. É isso que a terapia faz com você. Então, ela tira, né, a visão que está embaçada, os tampões dos ouvidos. Eu sempre falo muito sobre isso. Mas a questão que a mulher permanece é sobre, eu volto um pouquinho sobre e reitero, sobre essa questão de que ela não tem um padrão. Então, mulheres que foram abusadas, tanto por outras pessoas ou pelos pais, que não teve um pai presente, a vida, eu sempre digo, a vida ela volta e reedita, para você reeditar. Aquilo que não foi resolvido no passado, ela vai voltar para reeditar. E padrões se repetem por conta que não foi resolvido. Então, geralmente, você fala assim, nossa, essa pessoa tem um dedo podre, ela só atrai pessoas ruins. Não é, porque os padrões estão se repetindo, porque ela está só reverberando aquilo que ela viveu. Então, ela só está replicando, ela não tem algo que ela viveu, então não tem um padrão. Então, essa mulher permanece por N fatores, a questão da dependência emocional, dependência financeira. Infelizmente, essa mulher, nós ouvimos muito no consultório, eu vou fazer o que da minha vida? O que eu vou fazer? E aí, eu volto aqui, é tão amplo esse assunto, e muitas mulheres vão parar, infelizmente, na prostituição, porque ela não tem uma rede de apoio. E aí há um julgamento, mas essa mulher não foi porque ela quis, ela foi porque ela era um meio de sobrevivência para ela. Então, assim, é muito amplo. E aí tem essa questão do autoconhecimento. De se quando você se valoriza, que você sabe o seu valor, você não permanece. Você pode até realmente, como se diz assim, penar muito. E aqui tá mulheres aqui que têm, né, exemplos para isso, né? Tanto que a gente conhece, que a gente ouve, disso. Que é muito difícil a gente enxergar isso. Né? Você está dentro, mas você não consegue enxergar. E muitas mulheres a gente ouve sobre isso. Permanecem porque ela acha que é normal. Não, é normal, o homem é nervoso. Foi eu que irritei ele. É normal ser assim mesmo. Ele está nervoso no trabalho. Não, ele vai melhorar. Aí eu brinco muito e eu falo assim, não, no fundo ele é bom. E eu falo assim, gente, que fundo é esse? É o fundo de um petróleo? De um poço de petróleo que você tem que ir lá no fundo do petróleo para ver que essa pessoa é boa. Não, pessoas boas são boas no raso. Elas têm que ser boas, transparentes no raso. Maravilha. Exatamente. Samara, por que é tão difícil, uma vez que a pessoa descobre esse relacionamento abusivo, por que é tão difícil sair desse relacionamento? Olha, eu vou falar aqui de duas questões que a minha amiga já foi bem abrangente, falou de muita coisa que eu acho que são questões que passam veladas, sabe? Mas a mulher, né, principalmente, ela espera a mudança do agressor. Por quê? Porque todas as vezes, na maioria das vezes, eles pedem desculpa, né? Eu vou mudar, eu isso e aquilo, e ela acaba acreditando. Né? Mas toda vez ela acredita nisso? Sim, ela está num contexto de violência, ela está num contexto de vulnerabilidade psicológica, ela já não tem mais noção da realidade, ela já não tem mais noção de si mesma. Então, é algo que afeta muito a saída da mulher deste relacionamento. E outra questão são os filhos. Os filhos influenciam muito, elas pensam primeiro nos filhos para depois pensar nelas. Mas se eu sair, como é que vai ficar meus filhos? O padrão de vida deles vai mudar. Mas eu vou esperar tal coisa. Mas se eu sair, vai faltar. Se eu sair, o menino vai ter um pai. Exatamente, Presente. vai faltar um pai presente. Então, assim, essa questão influencia muito na decisão da mulher, porque, mais uma vez, ela não se coloca como prioridade. A vida dela não importa tanto quanto o bem-estar dos filhos. E isso é algo que,
quando a gente vê de perto, tem situações que você olha e você fala assim, eu não acredito que essa mulher tá se negligenciando dessa forma. Mas ela pensa, como ela tem o hábito de colocar todos à frente dela, ela não se enxerga mais. Ela não é uma questão para ela. Sim. Ela pensa que se ela passar por aquilo, vai ser melhor para os filhos dela viver naquela situação. E não é verdade. Eles estão também vivendo um contexto de violência, né? E como está tudo deturpado para ela, ela não consegue enxergar isso. E os filhos, com certeza, se alguém aqui está escutando, né, e passando por isso, saiba que os seus filhos preferem que você esteja bem, segura, que você esteja em um local, que você esteja feliz, que você tenha paz, porque é o que eu costumo dizer, a paz não tem preço. Ela não tem preço. Se ela tira a sua saúde, se ela tira o seu bem-estar, se ela tira seu direito de ir e vir, então não vale a pena. Não fique lutando por algo que pode tirar a sua vida. E na presença dos seus filhos. Então essas duas questões, para mim, são questões que mantêm a mulher num relacionamento abusivo. Sim. E com certeza tem pessoas também que não passam, né, por esse contexto e olham para essas pessoas com julgamento, que é o que a gente mais vê e é o que traz ainda mais culpa para a mulher, quando na verdade ela é a vítima. Você entende? Então isso é uma questão que ainda precisa ser trabalhada, né? Que a gente vê que é uma questão de política pública mesmo, né? Que mesmo tendo tantas campanhas, tudo, ainda os níveis, né, de feminicídio só aumentam. Então é uma questão a ser trabalhada mesmo de políticas públicas. Muito bom, muito bom. Sara, é interessante porque nós estamos vendo em relação a esse relacionamento que se tornou abusivo. O casal tem filhos, já tem um tempo de casado e o esposo mudou um tempo após o relacionamento deles de 3, 4 anos. Esse esposo começa a mudar, ele começa a ficar agressivo e cometer violência verbal e não agrediu fisicamente, mas cometeu violência verbal. Você acha que esse é o primeiro passo para já começar uma violência física e posteriormente um feminicídio? Ah, com certeza. Eu acho que todos têm muito conhecimento, né, do que está passando nas mídias, desse crescimento desses feminicídios, e justamente por conta disso, porque a gente duvida do outro, né, a gente não acredita que o ser humano vai ser capaz. Então, assim, o ser humano é capaz, sim, a gente não conhece o outro, o coração do outro, é terra que a gente não pisa. Então, assim, a gente precisa ter consciência. Por isso que no começo eu falei sobre os nossos limites e o que não é negociável. Então, assim, gritou uma vez, jogou algo em você, então foi desrespeitoso, te humilhou. Então, a gente precisa se preocupar, porque são pontos que lá na frente, isso não vai mais satisfazer ele vai só aumentando o nível, vai aumentando o nível. Então, hoje, assim, ele te obriga a ter relação sexual mesmo sem sua vontade. Amanhã ele te proíbe de sair com as suas amigas. Depois é um controle excessivo. Daqui a pouco ele te dá um empurrão. Daqui a pouco ele tá te agredindo com soco, pega uma faca e assim é o que a gente mais vê nos noticiários. Então, realmente, a gente tem que ficar atento aos detalhes. Muito importante, né? Isso. E só pegando aqui um gancho no que as meninas estavam falando, é que o nosso cérebro, ele é acostumado a viver nessa zona de conforto, a viver nessa zona, porque é confortável para ele. Esse novo, você tomar uma atitude para sair, isso gera um desconforto. Então ele não quer isso e prefere se manter na relação abusiva, que é tudo que as meninas já apontaram. Então é preciso a terapia para poder ajudar você a ensinar o seu cérebro a esse novo, a se conhecer, porque ele tá ali e tá repetindo aquele ciclo sempre, e o novo para ele é muito difícil. Então é muito mais fácil a gente viver com aquele abusador, com aquele agressor, do que a gente tentar um novo, tentar um recomeço para nossa vida. Então assim, a gente precisa de ajuda para sair dessas relações. E aquela cultura, ele vai mudar. Ele vai mudar. Ele vai mudar, mas vai mudar quando? Até quando, né? Aí acaba no feminicídio. Verdade. Janaína, em cima desse contexto que elas estão trazendo aí, já temos a questão que já foi descoberto que é um abuso, que é uma violência que está cometendo com a esposa, e ela já percebeu isso, ela percebeu.
Só que a questão é que tem os filhos, mas você não acha que os filhos também podem se tornar agressores com essa experiência dos pais? Com certeza, né? Os filhos, ele aprendem muito observando os pais. E filhos que presenciam esse tipo de abuso, quando eles se tornam adultos, até mesmo jovens, eles vão cometer a mesma coisa. Porque eles não aprenderam o lugar de segurança. Eles aprenderam primeiro a tentar se proteger e a forma deles demonstrar isso é agredindo. Se o pai abusa da mãe, se xinga, se fala alto com a mãe, o tempo todo se bate, com certeza ele vai repetir esse padrão. Porque os filhos aprendem o que os pais ensinam. E o que esses filhos aprendem nesse local de insegurança? Sim. E tanto na questão da agressão, como também da infidelidade. Sim, Né? com certeza. O filho vê o pai traindo a mãe, acha normal, toma isso para si. A filha vê o pai batendo na mãe, parece que vai chamando uma coisa na outra, repetindo. que a probabilidade dela trazer para a vida dela homens parecidos com o pai, pega o pai como perfil, né, como uma referência, é normal. É normal. Sempre replica esse comportamento. Você vê de criança, você vê crianças pequenininhas. Eu vejo muito assim, meu pai, eu sempre falo que meu pai é um grande exemplo. Eu tenho 47 anos e eu nunca ouvi um grito do meu pai. Eu não sei como é a voz dele alta. Eu tenho muita curiosidade, né? Assim, né? E aí eu vejo muito, e aí eu vejo assim, meu irmão, ele pode até ser um pouco sanguíneo, que ele é um pouco explosivo, mas eu vejo o quanto ele trata bem a minha cunhada, o quanto ele é romântico com ela, né? Por quê? Porque ele viu meu pai sendo assim. Meu pai levanta e faz o café da manhã todas as vezes para nós, com datas comemorativas. Ele sempre vai lá ver, vai embrulhar, né? Ele sempre tem esse carinho. Então, assim, isso para mim é um grande exemplo. Meu pai é um grande exemplo de homem, realmente. Porque ele é na igreja, ele é em casa, em todos os lugares. Então, essa questão de replicar comportamentos é muito sério, tanto da mãe quanto do pai, não é só do pai não, tá? As mães também, elas têm um papel grandioso na vida dos filhos. Você vê filhos replicando papéis das mães. Mulheres autoritárias, mulheres controladoras, mulheres que querem ali o tempo todo dominar. Por quê? Porque replica o comportamento da mãe. Sim. Então, a gente também não é só o pai, a gente também tem que ver essa questão de mães precisam serem curadas e pais também. Para que filhos, eu sempre falo, que pais curados têm uma geração sadia. Infelizmente, nós estamos tendo uma geração doente, porque nós estamos tendo pais doentes e vamos ter uma geração de filhos doentes. Os filhos são espelho dos pais. Sim. Isso. Agora essa pergunta é bem interessante, é a área de vocês, né? Quais os impactos psicológicos? Como a violência, né, afeta a saúde mental? Como a violência, né, doméstica afeta a nossa saúde mental? A saúde mental. Eu vou dar um parênteses aí, porque nós podemos também falar um pouquinho também dessa violência que o homem sofre. É interessante isso, né? Falarmos sobre isso. Porque essa agressão, vamos dizer assim, mental, depois de uma traição. Quantos homens, né, que se dedicou para a esposa, que foi fiel com ela, que é um exemplo de homem, e a mulher decidiu trair. E aí tira o chão desse cara. Exato. Então, é uma situação muito complicada. Queria que vocês falassem sobre isso, sobre essa questão, quais os impactos psicológicos, como a violência afeta a saúde mental. Pode começar pela Jaiana e volta para a Andréia. O senhor falando desse caso, eu me lembrei que uma certa vez eu fiz um vídeo pro YouTube e um rapaz me procurou, né? E ele falava muito da esposa dele, que gostava de comprar biquínis pequenininhos para ela desfilar na praia, gostava de arrumar o cabelo dela bem bonito para ela se aparecer, né? E eu perguntei para ele assim: você gosta desse momento de todo mundo estar olhando para sua esposa? Ele falou: eu me sinto bem. Aí eu falei assim: mas como assim o senhor se sente bem? A esposa é guardada para o esposo, né? Assim como o esposo para sua esposa. E ele falava que isso para ele era uma forma dele sentir prazer com ela, né? Então, quando ele não fazia essas vontades dela, no início foi vontade dela. E quando ele não queria satisfazer as vontades dela, ela simplesmente falava que ia embora, que ele não estava satisfazendo ela.
se ela não conseguisse se mostrar para o público, ela não ficaria satisfeita. E ele foi tomando isso para ele também. Né? Isso é uma forma de violência contra o homem. Sim. Né? Ele não percebeu, até ele conversou comigo vários dias eu colocando na cabeça dele que isso não era normal, né? Que ele tinha que guardar a esposa dele, porque ela era esposa, não era namorada. Né? E aí ele foi conversando comigo, até chegou um certo ponto que ele falou, você tem razão, eu fiz muito errado com ela, mas só que ela me ameaçava de ir embora. Como eu ia ficar sem aquela mulher? Eu vi ali uma violência contra ele muito grande, né? A ponto dela, com certeza nesse caso, ela traía ele, né? Porque se ela queria se aparecer, Sim. Se ela queria ela mostrar. fazia isso. Com certeza. Verdade. E, Janaína, é interessante que não é machismo, tá, irmão? Machismo. Mas é um sentimento que, diferente da quando a mulher sofre uma traição e o homem sofre uma traição. O homem tem um adeno, vamos falar assim, em cima disso. Porque tem já a parte machista, a questão da honra, né, dele. Sim. A honra. A mulher é o mesmo sofrimento, lógico. Mas ele carrega esse peso, né, Janaína? Muito mais. Então, é uma violência terrível. Para ele, além de tentar superar aquela traição, ele vai ter que enfrentar a sociedade. Né? A mulher foi traída? Foi traída. Não, a mulher foi traída. Tadinha, coisa e tal, não é? A mulher não leva o nome de corno, né? Mas ele leva. É isso mesmo. Não tem, né? Então, veja bem, né, pastor André, já traz isso. É uma violência muito grande isso. Sim, para a mulher já é normal a mulher ser traída pelo homem, né? A população A considera sociedade já normal. leva isso aí. Mas quando o homem é traído, meu Deus, que sofrimento. Até Quando ele ele- conseguir superar. Quando ele trai, ele é o garanhão, né? Exatamente. Quando ele trai... Agora, quando ele é traído, aí Quando já a vem... mulher trai, a mulher já é Ah. achada como uma prostituta, Isso, né? E A tal. sociedade cai Mais matando. pesado. Exatamente. Verdade. E é difícil para o homem admitir que foi traído. Sim. Ah, da morte, gente. Da Da morte. morte. Rapaz, lá no trabalho, lá eu vi um lá correndo atrás do outro com faca. O que foi, gente? Isso aí o cara chamou outro de corno ali. Então, meu Deus, então é uma situação que... E às vezes nem era, né? Mas Mas tocou só na por ferida, causa né? da palavra. às vezes. Nossa, Mas isso daí é porque nós vivemos numa sociedade machista. extremamente. Muito machista. Então é normal o homem trair. Mas e a a mulher mulher não. não. É. Porque a mulher, igual a Samara falou, ela foi criada para ser boazinha, para servir, para estar ali sempre à disposição da casa, do marido, dos filhos, para cuidar da família e aguentar tudo. E o Calada. homem não. O homem foi criado para sentir prazer, para buscar prazer, para ir atrás, Fazer o que de- quiser. fazer o que quiser, ter liberdade. E a mulher não. Então é por isso que existe esse machismo. Então a gente tem que romper. Nós, como futuros psicólogos, temos que romper com esses machismos. Porque a mulher trai porque ela é ser humano também. E o homem também. E se traiu é porque não estava numa relação sólida, que precisa rever, pode ser que haja perdão, reconstruam, vivam um novo, ou que cada um vai viver sua vida com muito respeito. Mas o que é mais importante é a gente saber que a mulher, ela é igual ao homem nesse sentido. Todo mundo sente vontade, sente prazer, cabe da conduta de cada um. Sim. Do que eles trazem dentro do coração, do que eles trazem pra vida. A dor é igual, né? A É. dor é igual. É igual. A dor da traição, ela é igual. E ela pesa muito. Verdade. Gente, nós temos umas participações aqui. Inclusive, temos um texto aqui de uma Uma pessoa. pergunta aqui enorme. Se preparando vocês aí. Depois a gente continua a nossa pergunta, viu, Samara? E Mas eu acho que vai voltar no assunto anterior. Se você Vamos lá. quiser finalizar a linha de raciocínio, pastor, depois então, a gente pergunta, né? vamos lá, Porque tem a ver com o tema anterior aqui. Isso. Isso mesmo. Então a gente Continua com a linha de raciocínio. isso. Então vamos lá. finalizar. Quais os impactos, então, Samara, psicológicos, como a violência afeta a saúde mental? Olha, afeta de várias maneiras, porque é muito difícil, né? Você continuar. Às vezes a pessoa coloca toda a esperança dela em um relacionamento, né? Como a gente disse, a gente fica voltando nessa questão da terapia, o autocuidado. Parece algo clichê, porque hoje na internet é o que você mais vê, mas é algo muito verdadeiro. Porque quando você não se conhece, você coloca o peso da sua existência em algo que não vai
satisfazer o vazio que você tem. Sim. E acaba acontecendo de você, perante uma traição, né, perante algo que acontece na sua vida, você colocar o valor da sua vida em questão. Isso, quando acontece uma traição, você tem que ver que isso não é sobre você, é sobre o outro. Não diz a respeito de você. Se você, né, se entregou para aquele relacionamento, se você foi fiel, se você deu o seu melhor, isso diz sobre você. Agora, se você passou por uma situação em que você foi traído de alguma maneira, isso diz sobre o outro, o caráter do outro. E muitas vezes a gente não consegue diferenciar isso. A gente começa a, tanto o homem quanto a mulher, né, nesse contexto que estamos falando, ele coloca defeitos em si mesmo, onde eu errei, o que eu fiz, o que eu podia ter feito para melhorar, eu mereci, Se culpa, por que será que eu mereci isso? E a culpa não é sua, não é sobre você. Então a gente tem que saber diferenciar isso. E como a gente estava falando aqui, né? Há sim essa questão do relacionamento abusivo e também em relação ao homem, né? Que é pouco falado também. E que a gente pôde, né, atender algumas pessoas e ali no contexto mesmo a gente conseguir identificar que ela não era a vítima, e sim a abusadora. Sim. E a gente não teve acesso aos homens, mas a gente conseguia ver que naquela situação, aquilo que ela falava não fechava. Por quê? Porque no contexto que ela estava se colocando como vítima, ela não era a vítima. Isso é igual a gente falou, ali dentro de casa você consegue saber quem é a pessoa de verdade, mas na rua não. E querendo ou não, há sim aquela coisa, né, que a Sara falou sobre que a mulher tem que ter um papel de perfeição, que ela não pode dizer, eu não gosto disso, né? Por exemplo, a gente estava falando em sala de aula um dia desses, a professora estava comentando sobre uma mulher falar que eu não gosto de ser mãe. Entendeu? Na verdade, é falar sobre que a maternidade é pesada, né? Que assumir isso é difícil para as mulheres. Então, tem essa questão de perfeição. E muitas das vezes isso também acontece pro lado negativo, que ninguém nunca vai imaginar que aquela mulher é uma abusadora. Sim. E que aquele homem está sofrendo uma violência. Então, cada caso é um caso. E a gente tem que avaliar cada situação. A gente não pode generalizar, né? Assim, só dentro do que a Samara está falando, como o papel da mulher, a mulher ela tem que ser perfeita, o homem não pode fazer o que quiser, como a Sara falou. Tem também uma pressão psicológica para o homem não assumir que está sendo abusado. Sim. Porque ele é o homem, tipo assim, eu sou homem, eu não aceito dizer que sou fraco. Isso é o próprio machismo. O próprio machismo. Por exemplo, a mulher abusa do cara, o cara fala, vou ligar pra isso não, porque é mulher. Então, tipo assim, ele não consegue assumir que está sendo abusado, porque o ego de ser homem não aceita dizer que a mulher está abusando dele. Isso. Seja psicológico, né, enfim. E se for abrir um parênteses aí, né, André, as meninas aí são estudantes de psicologia, é claro isso, que nas salas de terapias são pouquíssimos homens que procuram. Sim. É ou não é? Justamente por conta do ego, o próprio machismo, né? Eu não preciso ser tratado. E se ele entrar na sala, ele já fecha, tá só nós dois aqui, não tem ninguém, isso aqui não vai sair daqui, eu vou falar. E aí você coloca um bloco de papelzinho lá, papel toalha. Não vou precisar disso aqui não. E quando começa a história... Eu só tô aqui porque minha mulher mandou. Ela me obrigou aqui. Eu nem preciso, só vim aqui. Eu nem preciso, aí que eu pensar que não é ele que tá falando mais que ela. Sobre essa questão dos estragos emocionais, né, que acontecem, eu sempre digo que a Samara, ela elencou algo muito coeso, que é sobre a questão de que nós colocamos a nossa vida nas mãos de outra pessoa. Então, é como se nós respirássemos a pessoa, nós só comemos o que aquela pessoa gosta. E a gente vê muito sobre isso, que o estrago é tão grande, que você pergunta para a pessoa, o que você gosta de comer?
Não, fulano gosta de comer isso, isso, isso. Eu falei, não, tô perguntando você. Desse jeito, né? E aí, qual lugar que você gosta? Não, só se fulano gostar. Então você perde a identidade. E é isso que acontece nos relacionamentos, tanto de casamento, namoro, seja o que for. Você perde a sua identidade porque você não sabe mais quem você é. Você vive em função de outra pessoa. E os estragos emocionais começam pequenininhos e quando você vai ver, aí a pessoa, ela está totalmente devastada psicologicamente porque ela não sabe mais quem ela é e aí começa realmente um problema muito grande. E aí ela coloca a culpabilidade na terceira pessoa, né? Que é a questão de que, eu não sou feliz porque você não faz isso, isso, isso. É como se a pessoa tivesse que ter uma bola de cristal. Isso é válido para o homem e para a mulher. Porque coloca uma bola de cristal como se a pessoa fosse, né, um adivinho. E aí ela tem que adivinhar o que está no pensamento dela. E eu posso falar com propriedade, com verdade, nunca vai satisfazer. Porque é você que não está bem. Porque você deixou na mão da outra pessoa a sua felicidade, a sua vida. Então ele pode te dar um iate cheio de flores que não vai te satisfazer. Talvez vai ali satisfazer a sua vontade momentânea, mas isso não vai preencher. Por conta de quê? Ela não sabe quem ela é. Ela não sabe o que ela precisa. Ela não sabe nem o que ela gosta de comer. Então é muito sério porque começa de forma pequena e aí toma uma proporção muito grande, potencializa-se os traumas psicológicos, aí você vê padrões sendo repetidos lá da infância porque não foram tratados e aí a pessoa começa sempre a buscar algo que nunca vai achar, porque ela está sempre buscando outra perfeição, algo que está faltando nela. Por isso que eu falo, tenham maturidade, entrar no relacionamento, se cuidem, se conheçam, né, para você poder entrar e ser saudável. Porque hoje nós estamos vendo, infelizmente, relacionamentos tão abusivos de ambas as partes, não é só mais homem, não. Mulheres também. Porque você quer projetar no outro aquilo que nem você tem projetado em você. Você falando aí, eu lembrei de uma passagem do filósofo Sêneca. Ele escreve o seguinte, que para quem não sabe para qual porto ir, nenhum vento é favorável. Então, quando você perde, você não sabe quem mais você é, você vai ser aquilo que as pessoas vão projetar em você. Verdade. Vamos lá, então temos aqui alguns comentários aqui, né? Tem a participação do Diógenes, que diz assim: boa noite, pessoal, aqui é o Diógenes Rodrigues. Ao longo do programa, vocês comentaram sobre os primeiros sinais da violência doméstica. Muitas vezes, porém, o problema só ganha visibilidade quando já se tornou grave e a segurança pública precisa intervir. Na visão de vocês, quais são os principais sinais de alerta que familiares, amigos e a própria vítima devem observar para identificar um relacionamento abusivo ainda no início e, quem sabe, impedir que a situação chegue a esse ponto? Parabéns pelo programa e obrigado pela atenção. Obrigado pela participação, Jorge. Pergunta muito boa. Ele agora relata quem está de fora, né? Como que eu que estou aqui de fora, familiar, vejo um relacionamento abusivo dentro da minha família. Como que eu devo agir? Quais são os primeiros sinais? O que eu posso impedir? Que hoje tem aquela mania, né? Na verdade, aquele ditado. Relacionamento de marido e mulher, ninguém mete a colher. Esse jargão aí. Tem que meter lá. Exatamente. Então eu creio que ele deve estar faqueiro. perguntando mais relacionado a esse ponto, né? Como que eu de fora aqui, um familiar, alguém próximo, identifico isso para poder não chegar a ponto de uma polícia ou algo do tipo, né? Ou, Tem que resolver. como essa pessoa de fora pode ajudar? Pode ajudar. Vamos colocar Isso. dessa forma, né? Que o Joseph colocou Ele bem colocou a própria pessoa, mas também isso, pessoas de fora. justamente. Isso aí é uma forma da gente alertar, né? Chamar a atenção da sociedade. Como eu posso ajudar? Você que talvez é um vizinho que está nos ouvindo aí, que conhece um casal, que a esposa está sofrendo abuso, agressões ou qualquer tipo de violência e você não sabe como ajudar essa pessoa, não sabe como contribuir para que essa pessoa Sim. possa ser vista, né? Esse caso possa chegar até as autoridades. Sim. O que vocês têm a dizer em relação a isso aí? Eu posso começar a falar? Pode. Sim. A gente vê muito esses casos acontecendo e nem sempre damos a importância devida, né? Sim. Porque os primeiros sinais são muito claros. A pessoa é uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, que sai muito, que conversa com todo mundo e de repente aquela pessoa está
xoxa, tá dentro de casa, não quer sair, não quer falar com ninguém. Sim. E por que será? E o familiar que já conhece essa pessoa, né, que sabe que ela é bem animada, bem ativa, e a pessoa começa a dar esses sinais Muito retraída. tipo depressão, né? Sim. Pode investigar, porque é o relacionamento abusivo. Eu conheço de perto casos desse jeito. A pessoa não quer que ela converse com o familiar, não quer que saia, não quer que ela fale com ninguém. Né? Aí ela vai se isolando. É por isso que as mulheres perdem a identidade, né? Muitas mulheres não sabem mais quem são, porque foi tão acostumada ali, o homem tá puxando, tá regando ali, não pode sair, não pode conversar. E ela acaba acostumando com isso. Mas o familiar, ele tem o direito de intervir quando ele observa isso. Uma forma de você fazer a pessoa ficar segura, né? Tá acontecendo alguma coisa, eu tô aqui com você. E validar o que ela falar. Porque se ela comentar algo pequenininho, valide, né? Porque tem muita gente que fala assim, isso aí é normal. E não é normal, é um jeito dela estar pedindo socorro sem estar gritando. Sim. Então, o familiar, os amigos que são acostumados com as pessoas bem alegres, bem ativas, é prestar atenção mesmo. Sim. Ficar de olho. Ficar de olho. Eu falaria sobre os familiares prestarem muita atenção sobre o isolamento, porque é uma coisa muito sutil, porque você começa você mesma a fazer, a gente vê muita família de capa de comercial de margarina, né, nas ruas, e aparentemente são famílias felizes, bem estruturadas, mas você vê ali um certo isolamento, uma certa inacessibilidade. Então isso é algo que eu recomendaria, que os familiares fiquem de olho. Se aquela pessoa está muito inacessível, se aquela pessoa está muito isolada, já é um sinal, né, que algo não está bem. Por quê? Não custa nada você fazer uma ligação, você de preferência fazer uma visita. Muitas vezes naquele ambiente de violência você vai perceber alguma coisa. Sim. Se você tem uma dúvida, se tem aquela pulguinha, né, popularmente falando, atrás da orelha, vá lá, faça uma visita. Você vai ver sinais de incômodo com a sua presença, de que algo tá errado. E principalmente crianças. As crianças, gente, as crianças, elas são muito verdadeiras. As crianças, os adultos acham que as crianças não sentem o ambiente, mas as crianças, elas ditam como tá aquele ambiente. Se aquela criança tá muito triste, se ela não olha nos seus olhos, se ela fala pouco, você pode sentar com aquela criança e conversar. Porque muitas vezes, né, igual vocês falaram, em relacionamento de marido e mulher não se mete a colher. Mas você tem que ver que não é só a mulher que está inserida nesse contexto, mas também há crianças, né? Há familiares. E se você está perto de uma pessoa que você vê esses sinais, para mim já é muito claro que está acontecendo algum tipo de violência. Então, assim, considerando que a pessoa está isolada, eu acho que esse é um sinal bastante efetivo para você se observar. Sim, boa. E eu levanto também outra questão, já é o oposto da apontada pela Samara. Na verdade, é quando a pessoa está na presença do agressor, como está o comportamento dela. Então, assim, não o fato só de estar se isolando, mas muitas vezes o casal sai para uma festa, sai para uma reunião de família, tá em público, tá com os filhos, o comportamento da criança vai mudar quando o agressor estiver perto, o comportamento da esposa muda, que por mais que ela tire uma foto, poste ali que tá tudo bem, na verdade não vai estar bem. Quando ela parar de sorrir para aquela foto, alguma coisa vai chamar a atenção de uma familiar, de um amigo, igual a Janaína falou, o humor rebaixado da pessoa é um dos principais sintomas para a gente ficar em alerta, porque aquele sorriso só vai ser ali momentâneo na foto. Então, assim, quando o agressor ele está perto da vítima, o comportamento dela muda. E a gente, como familiar, como amigos, conhecido, a gente vai perceber essa mudança de comportamento da pessoa. Geralmente eu creio que a pessoa fica muito apreensiva, né? Isso. Fica muito nervosa. Ou você vê ali que o marido está bem mais à frente, a esposa está sempre mais atrás, é só ele quem fala. Tudo isso
dá para perceber mesmo. sim, Às vezes sim. a mulher vai falar alguma coisa, ele dá uma apertada nela, ou então Ele já toma a corta, frente de resposta. corta a Ou resposta. ele isola ela Sim, para não chegar muito perto das amigas de outra Sim. pessoa, ou super protege, Ele sabe levando em sempre o que é casa, melhor, né? buscando. ó, você quer ver como a gente, eu pelo menos vejo esses padrões quando eu trabalhava com muita venda, atendia casal. Eu sabia que o homem ele dominava toda a situação na hora que a gente direcionava alguma conversa para o marido, para a esposa. E sempre a gente mantém se eu estou falando com o homem e tem a mulher, eu sempre vou falar mais com o homem do que com a mulher. Uhum. Mas tinha certas coisas que a gente direcionava alguma pergunta para a esposa. Por exemplo, eu trabalhava com venda de viagens. Então envolve muito família, né? Envolve o esposo e a esposa. Então eu perguntava para o homem, qual era o lugar que você gostaria de conhecer? Aí ele falava, eu gostaria de conhecer Angra, não sei o que, fora do Brasil e tal. E a esposa, gostaria de conhecer o quê? Aí ele tomava a palavra, não, ela quer ir para Bariloche comigo. Uhum. Aí eu falava assim, mas e você? Aí eu forçava um pouco. E de novo, você via que ele não deixava ela falar. Então ali eu já identificava que tinha uma barreira entre eles. Ela não falava nada, ele decidia o financeiro, ele decidia para onde ir. E ali você percebe que ela não tem validade alguma. Tem voz ativa. Ou seja, até a gente que está fora, que não conhece, mas apenas uma atitude, como vocês bem disseram, né? Doutoras e conhecem muito bem a psicologia, às vezes uma atitude a gente já percebe, e a gente que é de fora. Imagina quem é da própria família, como que não está ali no meio, Isso né? que você está falando é exatamente o comportamento de uma pessoa que sofre violência psicológica há muitos anos. Há muitos anos, sim. Ela não tem mais voz. Sim. Então, e o agressor toma a frente para falar em público, Sim. com pessoas desconhecidas. Agora você imagina sozinha em Em casa, exatamente. Se na sua presença era assim, você Sim. imagina em casa como essa mulher invalidada. Exatamente. Então, era muito nítido. Era muito, muito nítido. E assim, não era tipo uma, duas, não. A cada 15 casais que eu atendia, eu seguramente poderia dizer que 7, 8 o cara dominava. Nossa. E acabou. E tipo assim, é só ele. A não ser que alguma das vezes também o cara tem uma certa resistência porque era um homem que estava falando. Uhum. E por muitos ciúmes a mulher talvez não deixava ela falar para não ter um contato com a outra pessoa, né? Mas na maioria das vezes o homem dominava bastante. Então dá pra ver que a mulher não tem validade nenhuma. Ele não anda lado a lado, é só ele na frente e ela atrás. Isso é esquisito. Pessoal, eu falei para vocês que seriam rapidamente, esse programa passaria voando, já são o quê? Já estamos com 1h20 já de Falta aí programa. praticamente 12 minutinhos pra gente encerrar. Uau. Tem uma pergunta aqui para vocês, da Adriana Lopes. Olha só. Ela está perguntando assim, boa noite. Vocês acreditam que a violência psicológica vem antes da violência física? Com certeza. Eu acho que Sem pra- sombra. eu acho que para chegar na física, me corrigem se eu estiver errado. Primeiro começar a psicológica. Sim, Ele com certeza. prepara o terreno psicológico para depois agir. Né? É o Sempre deve famoso ser assim. testar os limites. Sim, né? e para terminar a questão que antecedeu, é tão séria essa questão que a vítima, ela tem que, muitas vezes ela está nessa situação, presa eu vi como pastora, como amiga, como agora atendendo, nós vemos ela não consegue se enxergar. Uhum. Ela às vezes até apanha mesmo, não só violência psicológica, mas física. E quantas vezes eu vi pessoas que apanhavam, iam para a igreja, tiravam foto e sorriam. Foram anos. Então o que acontece? A vítima, ela também tem que enxergar, porque nós que estamos fora vemos muito rápido. A gente vê o comportamento, a gente vê o olhar cabisbaixo o tempo todo. É uma Sim. mulher que não levanta, que não sorri, Sim. que não é ela mesma, entende? Ela não tem identidade. Ela ali, você vê ali o olhar, tipo assim, você se fecha, você não fica sorrindo, né, muito aí não. Se fecha. Se conversar com o irmão, nossa, com alguém, um colega, você tá encrencada. Então o que acontece? A vítima também ela não consegue ver isso. Então ela fica ali presa por a situação muito tempo. Então essa questão, né, e agora eu passo para a pergunta, com certeza começa a psicológica. A física, ela vem depois, né? Alguns são mais rápidos, né? Com os apertões que você acha que está protegendo, né? Com essa questão, às vezes, não, eu empurrei você para não poder dar um murro, né? Tipo assim, ou então quebra, esmurra uma parede para poder dizer assim, não, eu esmurrei a parede porque eu não queria que fosse em você. Mas imagina se esse murro pega em você.
né? Então são questões que a gente não consegue enxergar. É uma mulher, eu volto a dizer, se valorizem. Saibam, eu não tenho um padrão de amor, eu não sei o que é amor de verdade, eu nunca fui amada de verdade. Se amem. Você merece ser amado, você merece ser cuidada, ser respeitada. E quando você tem isso, você não sofre nenhum abuso psicológico, nem moral, nem físico. E nem vive de migalhas, né, Nem André? vive de migalhas. Você merece, e eu sempre gosto de terminar assim, você merece uma mesa posta e muito bem posta. Maravilha. Pessoal, pra gente finalizar então aqui esse bate-papo que tá sendo maravilhoso. Falar em mesa posta, você fez um jantar para sua esposa no dia dos namorados, pastor? Aí já tá te colocando na berlinda. Eu fiz, tá? Eu queria deixar registrado aqui. Olha só. Pessoal, Brincadeira. olha só, a pergunta é bem interessante, porque a gente falamos tanto sobre essa questão e o que nós podemos deixar para esses ouvintes, lembrando que esse programa vai ficar em 30 dias, né? Esse vídeo vai ficar 30 dias no Facebook, então nós teremos muitos outros comentários, Pastor, muitas pessoas. só te cortando, desculpa. Vai ficar 30 dias no Facebook, mas eu vou postar no YouTube Olha aí. o nosso Legal. canal do Pod. Aí não vai Aí sair. você aproveita e já segue a gente lá no Eu Pod. vou colocar lá e eu vou mandar o link Manda para pra vocês, gente. mas lá vai ficar no nosso canal, tá? A gente vai deixar lá, porque Maravilha. se trata de um tema importantíssimo. Bom, Você tem que importantíssimo. ficar aí pro resto da vida. Maravilha, Herculano, que bom. Então vai pro YouTube, pessoal. Olha que chique. Então vamos lá. A pergunta aqui essa noite é sobre qual é a mensagem que vocês deixariam para uma mulher que está vivendo essa violência? Então, Qual é a mensagem? Então, pensem bem. Primeiro, se conheça. Busque o autoconhecimento. Porque, como eu falei no começo, quando a gente se conhece, a gente sabe o que é inegociável e o que é negociável. Porque dentro das relações a gente precisa ter coisas que a gente precisa negociar, a gente precisa ceder, porque são duas pessoas diferentes, mas todo mundo tem limite. E para a gente conhecer os nossos limites, a gente precisa se conhecer, a gente precisa viver a nossa vida, a gente precisa, igual a Andrea estava falando sobre o banquete e a mesa posta, mas se você não se conhece, como é que você vai saber o que é banquete e o que é migalha? Então a minha mensagem isso aí, essa essa- noite é que você se conheça, procure terapia, procure ajuda, e nós estamos aqui para ajudar no que for preciso. Olha aí. Vou deixar meu recado também, né? Falamos tanto sobre a violência e nos esquecemos de falar aonde buscar ajuda, né? Sim, Então, verdade. para você que está ouvindo, que está sofrendo esses abusos, né? Existem os canais de ajuda, que é o 180, né? Que é o canal da mulher, né? 190 também, né? Se Isso. você estiver em estado de alerta, você pode discar o 190 que imediatamente eles vão te atender. Existe CRAS, CREAS e autoridades, né, psicológicas, tratamentos, né? Isso é muito importante para quem está sofrendo esse tipo de abuso e você está ali com o celular na mão, não tenha medo. Não tenha medo de denunciar o agressor ou a agressora também, né? Não tenha medo, porque pode salvar a sua vida. Com certeza. Que bênção. É isso aí, Janaína. A Janaína tocou num ponto muito importante. A quem, né, recorrer, né? A quem recorrer. Samara? Bom, eu queria fazer uma citação aqui de Jung, que até que você traga o seu inconsciente para o consciente, ele guiará a sua vida e você o chamará de destino. Então, com isso eu encerro dizendo, mulher, que você é a protagonista da sua história e que você pode. Se alguém diz para você que você não é capaz, não acredite. Fique perto de pessoas que celebrem o teu voo, perto de pessoas que aplaudam os seus ganhos. E eu quero dizer para você que cada um tem seu processo. E se alguém conseguiu sair com facilidade, não se compare. A sua história é única, a sua vida é única e você é importante sim. Se alguém todos os dias diz que você não importa, eu quero dizer para você que você é muito importante. E que você comece a se priorizar, se cuidar. Tudo isso aqui que foi falado são coisas que você pode começar a pensar, que vai gerar em você um sentimento. E eu quero dizer para você, faça ele crescer.
Porque muitas das vezes a gente duvida até dos nossos próprios pensamentos. E isso acontece com quem sofre violência. Eu quero dizer para você, gere isso, cuide disso e procure ajuda, porque você é importante e você é capaz de sair dessa situação. Poderoso. Eu quero terminar, porque nós estamos aqui com um público não só cristão, mas eu quero deixar aqui, sabe por quê? Nós romantizamos e espiritualizamos tudo. Eu quero deixar aqui Efésios 5:25, quando fala que maridos, amai suas esposas como Cristo amou a igreja. Se Cristo amou a igreja como ama, o que você vai aceitar? Essa migalha de amor. Então, é sobre isso. É sobre você parar de espiritualizar as coisas e achar que vai mudar. Ao primeiro sinal de violência, por favor, não suba no monte, mas por favor, vai numa delegacia. Então, é sobre isso. Eu acho que a gente tem que parar de espiritualizar tudo e agirmos, porque caráter é intrínseco. Caráter, Deus não coloca caráter em ninguém. Deus transforma vidas que querem ser mudadas. Verdade. Mas quem não quer, não vai mudar. Esse é o meu recado. Inclusive, é muito boa essa observação, pastora. A Janaína deu todos os canais disponíveis para poder recorrer, né? Menos a igreja. Por quê? Porque a igreja romantiza isso, irmão. A irmã chega lá, pastor, eu tô passando por isso aqui. Não, irmã, ora. Pagar o preço. Paga o preço. Seu marido é assim mesmo. Deus vai sua mudar. cruz. Carrega a sua cruz. O preço pode ser sua vida. Porque Cristo ele não invade, como bem a senhora disse anteriormente. Então, se o cara ou a mulher, ela não está disposta a mudar, não vai ser Cristo que vai mudar. Né? Então, vai esperar você apanhar, vai esperar você tomar vários puxão de cabelo para depois você pedir ajuda. Na primeira, irmã, vai atrás. Na primeira, irmão, vai atrás também, né? Procure ajuda. Não tem essa. Relacionamentos, eles têm sim algumas desavenças. E é normal dentro de relacionamentos. São duas pessoas diferentes. Mas não a ponto de abusos. Se aconteceu a primeira, corre na delegacia. E se teve pastor que falou, pastora, segura mais um pouco, ora, irmã ou irmão, saia dessa igreja. Porque esse pastor, essa pastora também compactou com isso. E eu não tenho problema nenhum de dizer isso aqui nas redes sociais, não. Sabe por quê? Porque tanto o homem quanto a mulher, eles têm direitos. Principalmente a mulher, que os homens acham que é o elo mais fraco. E muito pelo contrário, não é. Porque eu duvido se você dá conta de ficar 9 meses e ainda dá um parto aí, homem. Porque é o primeiro grito que você dá, a primeira gripezinha, você tá morrendo. Ué. Então... Eu vi o parto da minha esposa, meu Deus do céu. Eu falei, Senhor, irmão, ele tá fazendo com a bandeja de bisturi, com tesoura lá. E olhando pra ela assim, vai, tá tranquila? Eu tô. Pra ganhar o meu filho, a doutora, vem cá, paizinho, vê. Eu falei assim, vou desmaiar aqui. Você tá doido? Não vou ver nada. Então a mulher muito forte, irmão. Ela é tão forte que ela é capaz de se retirar por causa dos outros. Isso. Olha só. Eu duvido se o homem faz isso. Muito pelo contrário, não faz. Existe abuso em ambos os lados. Mas, irmão, na primeira, e se seu pastor, sua pastora ou igreja, qualquer igreja católica, qualquer segmento religioso, falou pra você, dá uma colher de chá, ele vai mudar, ela vai mudar, sai fora, porque isso aí é problema. É verdade. Pessoal, que maravilha, estou muito feliz, viu, pela presença de vocês aqui. Nós estamos, né? É verdade, nós. Lembrando, pessoal aí do Ministério ID e dos convidados que estarão conosco no retiro agora, nesse próximo final de semana, que eu espero que vocês estejam conosco, tá? O convite está todo, né, pastor André? Pastor André vai estar conosco lá, a Janaína, né? A Janaína também vai estar conosco. Se a Samara, a Sara quiser participar conosco, vai ser algo fenomenal, né? Vai ser poderoso o que vai acontecer lá no sábado de manhã, às 9 horas da manhã. O pastor André vai estar ministrando lá a cura interior com as mulheres. E nós estaremos lá no outro ambiente com o pastor Marquinhos, ali do Parkway, que também estará ministrando cura interior com os homens. Então vai ser algo maravilhoso. Então você está convidado a participar conosco. Pastor, tá? antes de encerrar, só as participações, né? Isso, vamos falar com o pessoal. Comentou. Muita gente nova aqui. Maria José disse, boa noite, Maria José, seja bem-vinda.
linda. A Thalita da Silva falou, parabéns pelo programa, um excelente tema. E vai ter mais, ô Thalita, vamos trazer novamente as doutoras, as pastoras aqui para comentar mais do assunto. Jane Cleide Vitória de Araújo disse, boa noite Jane Cleide. Mara Alves disse, excelente tema. Adriana Lopes falou, parabéns pelo programa. O Diógenes, né, que linda a sua participação, realmente foi a participação boa do Diógenes lá. Quem mais? A Adriana disse, autoconhecimento e bater palminha é o mais importante, se conhecer, né? Josiane bateu palminha, muito obrigado aí pela participação. E a Thalita disse, a Sara será minha futura psicóloga preferida. Aprendam, marido. Parabéns. E ainda vai ter muitos mais comentários, vocês vão ver. Isso aqui é porque a maioria das pessoas trabalham e vão ver esse vídeo depois. E ele vai lançar no YouTube, então vai ser top. Vou mandar depois o link aí, vou disponibilizar para vocês, o link vai ficar público. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, é importante, né? É um tema muito complexo e amplo, porque falamos aqui em 1 hora e 31 minutos, mas se... ficar aqui a noite inteira. Falei que ia ser rápido. Sara ficou assim, vai ser rápido. Dá um podcast aí de mais ou menos umas 3 horas, inclusive estão convidadas para participar do nosso projeto Pode Ir. Eu acho que o Erivaldo já tem falado disso, né? A gente está preparando um espaço bem bacana e a gente vai falar novamente sobre isso lá, tá? E sempre nós temos como eu posso dizer, ritual nosso, né, pastor? Final do programa sempre fazer uma oração. Então nós queremos fazer uma oração por você. Se você tem algum pedido de oração e queira colocar aí nos comentários, pode deixar nos comentários. A gente vai tirar esse final desse programa para poder fazer essa oração juntamente com o pastor Erivaldo. Pastor Erivaldo, quiser dar suas considerações antes da oração? Teve muita gente que me mandou o convite aqui depois. Já tá passando o programa, a Alda tá mandando aqui. Eu falei para ela depois, né? O José aqui também, deixa eu ver, José tá lá do grupo também. Não está abrindo e tal. Ixi, alguns não conseguiram, mas depois a gente manda o link para eles. Isso tá aí vai poder participar, assistir depois. Isso. Né? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Deus vos abençoe cada um, tá? Eu tenho certeza que esse programa foi muito importante. Sim. Muitas pessoas vão comentar depois, pessoas que estão no anonimato, que receberam todas essas informações que foram ditas aqui, de uma sinceridade tão assim grandiosa, que eu tenho certeza que vidas mudarão depois desse programa. Pode ter certeza disso, tá? Pessoal, quero falar para você que está nos ouvindo aí, ou que irá nos ouvir mais à frente, a importância de você fazer uma terapia. Nem sempre, eu sou pastor, mas teve áreas da minha vida que não foi na igreja que eu fui tratado. Teve áreas da minha vida que a religião não conseguiu tratar, mudar. Eu precisei procurar um profissional que estudou, não desmerecendo um pastor ou um líder religioso, mas falando que tem certas áreas que Deus também agraciou e deu sabedoria para pessoas tratarem de situações que o próprio profissional vai cuidar. Então, você que tem dificuldade no seu relacionamento, você que não tem dificuldade com a sua identidade, procura um terapeuta, procura um psicólogo, que ele com certeza vai te orientar, vai trabalhar contigo, vai ajudar você a se conhecer, vai trazer ferramentas para que você possa realmente se conhecer e também construir um relacionamento saudável e uma família estruturada. É o que é importante na vida de um ser humano. Primeiro, ele se conhecer. Quando você se conhece, aí fica melhor para você conviver nesse mundo, tá, pessoal? Então, não deixe de procurar, a saúde mental é tudo, tá? Quero agradecer a todos. Daniel, obrigado, Daniel. Amém. O Daniel ficou só na filmagem aí. Deus abençoe a vida do Daniel, todos os participantes aí, um abraço a todos.